Fala galera, sou Dom Belisário, apenas um carinha que acendeu uma fogueira e resolveu contar histórias de terror. Este é meu novo canal no YouTube e já convido vocês a se inscreverem e nos seguir em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo, hein? Então, sem mais delongas, peguem um marshmallow e ponham um fone de ouvido, porque está começando a Fogueira Assombrada. Sombras da Fogueira é o nome deste quadro que você está assistindo agora e ele é destinado a contar histórias de terror, histórias bizarras e macabras que aconteceram tanto comigo quanto com outras pessoas. Então, se você tem interesse da sua história ser contada aqui neste quadro, não se esqueça de mandar para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, fogueiraassombrada@gmail.com. Lá você pode estar me enviando o seu relato e eu posso estar contando aqui no canal. Ou até, quem sabe, no meu podcast principal lá no Spotify. Basta pesquisar Fogueira Assombrada. Como este é o primeiro vídeo do canal, resolvi trazer uma história real, uma história que talvez não seja tão assustadora, porém é uma história bastante dolorosa pelos seus acontecimentos e por ter me afetado diretamente. Eu gostaria de estar compartilhando essa história aqui com vocês e também ela vai ser o nosso tema do quarto episódio do podcast Fogueira Assombrada, que vai estar intitulado como A Maldição da Matinta Pereira. Então, se você quiser ouvir esse episódio, ouvir essa história sendo contada em audiodrama, basta nos seguir lá no Spotify ou no seu agregador de preferência, que você vai estar podendo ouvir essa história narrada de uma forma um pouquinho mais interessante. Mas aqui eu vou contar a história real, a história sem fantasias, sem arrodeios, o que realmente aconteceu comigo e esses eventos macabros que me rodearam durante certo tempo. O nome dessa história que eu vou contar para vocês, eu vou chamar de Os Passarinhos Mortos. Tudo começou quando a gente percebeu uma anomalia no ciclo menstrual da minha esposa. O que geralmente durava 3 dias de sangramento, agora já tinham se passado 10, 15, 20 dias sangrando direto, algo que já não era normal. E na época eu não tinha um emprego fixo, não tinha uma condição de pagar um plano de saúde, então foi uma coisa bem complicada pra gente. Nós não sabíamos como resolver aquela situação, mas acabamos dando um jeito e indo no médico. Fizemos todos os exames e na hora que eu retornei para casa, eu percebi embaixo da minha janela um negócio estranho ali, uma coisa estranha no chão. Eu tive até uma dificuldade de identificar o que era aquilo, quando eu percebi que era um bichinho morto. Também não dei muita importância, não sabia o que era. Chamei minha esposa para olhar, para ver se ela sabia o que era aquilo. E ela identificou que era um filhote de passarinho. Ele era um bebezinho recém-nascido, como se tivesse acabado de nascer, acabado de chocar o ovinho e caído do ninho, não sei. Procurei por todo canto para ver se eu achava algum ninho de passarinho ali perto, olhei na calha da telha, olhei em todo canto, mas infelizmente eu não achei de onde que tinha vindo aquele passarinho. Até desconfiei que tinha sido uma das minhas cachorras, que tinham pegado o bichinho, tinham matado e deixado ali embaixo da janela. Mas eu não tinha como provar isso, né? Então, simplesmente ignorei esse fato. No outro dia, mesmo com todos os tratamentos que a gente tinha feito, com os remédios, com as medicações, minha esposa continuava sangrando, começou a sentir umas dores, então nós resolvemos voltar para o hospital. E foi feito mais uma bateria de exames, um processo bem demorado que levou o dia quase todo para não dar uma resposta ainda naquele dia. Então nós retornamos para casa e quando chegamos em casa, novamente, um filhote de passarinho morto na minha porta. Dessa vez não foi embaixo da janela, mas foi mesmo na porta de entrada de casa. Tinha lá outro filhote de passarinho idêntico ao do dia anterior. E eu fiquei um pouquinho assustado por não saber de onde estava vindo aqueles passarinhos. Procurei muito, mas não achei de onde que estavam vindo aqueles passarinhos. Até briguei novamente com as minhas cachorras para que elas não fizessem mais isso. Se passaram mais alguns dias, nós retornamos ao hospital
e foi nos dada a notícia de que minha esposa estava grávida e tinha acabado de perder o bebê. Ao chegar em casa, a gente abriu a porta, eu entrei em casa, a gente estava destruído, abalado, os dois muito tristes com o que tinha acontecido. Porém, o mais assustador foi que quando eu abri a porta da minha sala, lá estavam posicionados no chão 3 filhotes de passarinhos mortos. 3 filhotes de passarinhos mortos. E os 3 estavam posicionados de uma maneira bem esquisita, bem estranha, porque pareciam que formavam um triângulo no chão, como se alguém tivesse colocado lá. Não tem outra explicação, porque nossa casa é forrada, não tem como ter caído de telhas, a porta da casa sempre fica fechada e as cachorras ficam no quintal, então não tem como elas terem entrado dentro de casa, e mesmo que tivesse sido as cachorras, não tem como ela ter posicionado aqueles filhotes naquela simetria perfeita como estava ali no chão. E também não tinha nenhum sinal de arrombamento na porta, então não sabemos quem colocou aqueles filhotes de passarinho ali no chão. Na época, eu não considerei que o que tinha se acontecido tinha alguma relação a ver com aqueles filhotes de passarinho. Na verdade, foi uma história que eu acabei esquecendo. Eu simplesmente passou em branco aquilo na minha vida. Depois de um tempo, eu já não me lembrava mais. Porém, por volta de 1 ano depois que tudo aquilo tinha acontecido, nós recebemos novamente a notícia de que minha esposa estava grávida. Dessa vez, eu já tinha um emprego mais bacana, já tinha uma condição de vida melhor. A gente começou a fazer os tratamentos desde cedo, tomar todos os remédios, todas as vitaminas, acompanhamento pré-natal, médico, tudo direitinho. Porém, novamente, alguma coisa aconteceu, não sabemos nem como isso começou, foi algo do nada, e nós perdemos o bebê novamente. Só que dessa vez foi um pouco mais cruel, um pouco mais difícil pra gente, porque o feto já era bem maior. E quando ela perdeu o bebê, teve que se fazer a retirada e a gente teve que enterrar. Eu tive que carregar o caixãozinho. Foi algo bem difícil. E já nessa altura do campeonato, não sei porquê, não sei explicar o porquê, toda aquela história dos passarinhos mortos começou a voltar na minha cabeça. E eu ficava pensando naquilo dia e noite, pensando naqueles passarinhos e lembrando que tinham sido 3 filhotes de passarinhos mortos que eu tinha encontrado no chão da sala. O primeiro filho eu já tinha perdido. Esse era o segundo. O que seria esse terceiro passarinho? Quem seria esse terceiro passarinho? E isso foi algo que ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando naquilo, fermentando aquela ideia. E eu acho que talvez isso não seja uma coisa muito boa, você ficar pensando nessas ideias ruins, porque a gente não sabe o que é que isso pode atrair. E por volta de uns 2 meses depois que eu tinha perdido meu filho, a gente levou nossos cachorros para se vacinar. A gente tinha 3 cachorras, 2 vira-latas e uma Rottweiler. A Rottweiler era enorme, gigante, mas muito dócil, muito carinhosa, muito tranquila também. E quando a gente levou ela para vacinar, não sei se por causa do tamanho dela, a mulher ficou com um pouco de medo de aplicar a vacina. E nós também estávamos agoniados, eu e minha esposa, cada um segurando uma cachorra. E enfim, a gente acabou não prestando tanta atenção. E ela aplicou a injeção errada, no canto errado, o que levou a atingir um nervo da cachorra. E ela acabou tendo uma parada cardíaca, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Achamos que fosse só uma reação normal da vacina. Resolvemos esperar um pouco para ela melhorar, mas infelizmente ela acabou morrendo também. E foi algo bem doloroso, porque já tinha perdido um filho há poucos meses, agora perder minha melhor amiga também. Tive que carregar ela nos braços, fazer o enterro novamente. E naquele momento eu só
Momentos depois eu só conseguia pensar, meu Deus, acabou? Era isso? Eram os 3 passarinhos mortos que eu achei? Era isso? Então eu me sentei com a minha esposa, a gente conversou, refletiu sobre o que estava acontecendo, resolvemos fazer orações, apelos a quem estivesse nos ouvindo e começamos a entrar naquele processo de entendimento, de autoentendimento, de saber o que estava acontecendo. Nesse exato momento, minha esposa, que sempre foi uma pessoa muito sensível para as coisas espirituais, ela sempre teve essa sensibilidade muito aguçada, ela me falou que conseguiu sentir alguma coisa saindo da nossa casa naquele momento. Alguma coisa ruim, alguma energia ruim que estava presente ali nos rodeando, saindo naquele momento que a gente estava ali fazendo essa reflexão. Então, eu não sei o que foi que aconteceu, não sei o que era isso, não sei quem pôs aqueles 3 filhotes de passarinhos mortos dentro da minha casa, ou que vinha botando esses filhotes na minha casa. Não sei o que é que estava acontecendo, não sei explicar se esses filhotes de passarinhos e todos esses acontecimentos tiveram alguma relação. Só posso dizer que essa história é verdadeira, ela aconteceu comigo, é bem doloroso contar isso para vocês, mas foi algo bizarro, algo estranho, e é algo que vai ser tema do nosso próximo episódio do podcast Fogueira Assombrada. Então, não se esqueçam de acompanhar a gente lá no podcast para vocês estarem ouvindo essa história contada de uma maneira um pouquinho diferente, um pouquinho mais dramatizada, um pouquinho mais de efeitos sonoros, que vai estar um trabalho bem bacana e bem legal. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e lembrando que se você tem alguma história bizarra, alguma história assustadora, alguma história de terror, ou até mesmo alguma história triste que você queira compartilhar com o mundo, você pode nos mandar para o e-mail fogueiraassombrada@gmail.com, que eu vou estar lendo todos os e-mails. Você pode mandar suas histórias e as melhores eu vou trazer aqui para o canal e quem sabe possa até virar algum episódio lá do podcast Fogueira Assombrada. Também não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, basta procurar Fogueira Assombrada no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Encontro vocês no próximo vídeo e se aqueçam durante a noite e apaguem as luzes. Tenham bons sonhos.